Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para um Sincerão do Dia interessante, porque essa semana surgiu uma polêmica aí nas mídias sociais com relação a qual divisão da WWE é a melhor. A Nikki Bella foi no podcast do Logan Paul e afirmou que a divisão feminina da WWE hoje é a melhor coisa da companhia. E isso gerou muitos comentários a respeito, a favor e contra. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês por que ela está redondamente certa. Sim, a divisão feminina hoje é a melhor coisa da WWE e eu vou provar para vocês por A mais B. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Em especial, se inscreva no nosso canal. A gente está tentando chegar a 11 mil inscritos até Elimination Chamber e 25 mil inscritos até o dia 31 de dezembro. Então, conto com vocês para isso. E se a gente bater a meta, a gente dobra a meta. Então, vamos embora. Vamos para mais um Sincerão do Dia, agora para falar sobre o estado da WWE. Gente, olha só. Quando a gente considera a forma como a WWE está estruturada hoje, a gente tem uma situação que há muito tempo a gente não via, que é um nível de paridade muito grande da divisão masculina com a divisão feminina. E por que eu falo um nível de paridade? Porque hoje as mulheres da WWE conseguem fazer quase as mesmas coisas que os homens conseguem. A WWE ela tem condições de fazer as mesmas lutas para os homens e para as mulheres. Então, antigamente, por exemplo, as mulheres não faziam lutas de escadas, não faziam lutas de street fight, não faziam Elimination Chamber. Elas não faziam essas lutas mais complexas, mais agressivas, porque havia um preconceito dentro da WWE e no mundo em geral de que as mulheres não são capazes de fazer as mesmas coisas que os homens, muito em função da questão física, de que os homens têm mais músculo, têm mais resistência à dor, etc e tal. Desde a Revolução das Divas, em 2015, quando subiram para a WWE a Charlotte Flair, a Sasha Banks e a Becky Lynch, iniciando uma revolução que começou a mudar a história da luta livre feminina na WWE, ah, do dia para a noite, a gente percebeu que as mulheres podiam sim fazer as mesmas coisas que os homens. A gente desde então teve Money in the Bank Ladder Match das mulheres, a gente teve Elimination Chamber das mulheres, a gente teve lutas de Hell in a Cell das mulheres. Então hoje não tem nenhum tipo de luta que os homens façam que as mulheres não possam fazer. E a WWE ela foi muito feliz em permitir que elas provassem isso, mesmo que a despeito de elas às vezes se machucarem, e lesões acontecem, tanto entre os homens quanto entre as mulheres. Mas a verdade é que, enquanto a luta livre masculina da WWE, ela meio que permaneceu como a mesma coisa ao longo dos anos, não teve nenhuma grande inovação. O que você teve foi talentos trazidos de outras companhias para dar uma melhorada na coisa, principalmente no talento no ringue. Então, você tem a chegada do AJ Styles, do Shinsuke Nakamura, dos luteadores, mais recentemente e tudo mais. Você tem, e aí você tem na NXT muitos talentos vindo do cenário independente, Adam Cole, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, né, que trouxeram esse algo a mais de talento no ringue para as lutas da WWE. No cenário feminino, a WWE conseguiu construir uma divisão feminina de extrema qualidade. Elas trouxeram talentos de fora? Claro que trouxeram. Principalmente talentos do Japão, primeiro vindo a Asuka, depois a Kairi Sane e a Io Sky, agora mais recentemente a Julia, e também trazendo um pouquinho de lutadoras do México. O exemplo mais especial atualmente é a Stephanie Vacan. Só que o que a WWE conseguiu fazer, construir lá no Performance Center, foi pegar talentos femininos de outros esportes, então principalmente da ginástica, mas também de outros esportes. Por exemplo, a Charlotte Flair ela vem do vôlei, então por isso que ela salta tão bem e ela tem uma coordenação motora muito boa. E aí eles trazem esses talentos e eles moldam no Performance Center, permitindo que a gente tenha lutadoras que fazem coisas incríveis, e, assim, que a gente não conseguia ver na década de 80, 90, ou até mesmo na era da Attitude Era, da era das divas. A gente não via isso. Porque as lutadoras elas não tinham essa capacidade, elas não tinham. Por exemplo, na era das divas, o Divas Search pegava um monte de modelos de biquíni, e aí botava pra treinar e aprender a lutar. Era esse o esquema de formação de lutadoras ali nos anos 2000. Já com a criação da NXT, a coisa muda. Eles começam a pegar talentos esportivos
para poder moldar como grandes lutadores. Você pegam gente da MMA, Ronda Rousey, Shayna Baszler, a Marina Shafir, que começou treinando na WWE, na NXT, depois acabou fazendo muito sucesso na AEW e tudo mais. Então, quando a gente considera isso tudo, a gente vê enquanto a luta livre masculina meio que estacionou num platô onde os principais lutadores lutam do mesmo jeito que lutavam há 10 anos atrás, a luta livre feminina ela teve um crescimento exponencial. Um crescimento exponencial. Onde, se você comparar a luta livre hoje, feminina, com a luta livre feminina há 2 anos atrás, você vê uma evolução muito grande. Se comparar com 5 anos atrás, uma evolução muito maior. Se comparar com a era da Revolução das Divas, cara, não tem nem comparação. Que dirá da época das divas? Então, assim, a luta livre feminina hoje, ela é uma luta muito caracterizada por movimentos acrobáticos de grandíssima amplitude, movimentos inovadores, e as mulheres elas têm que trazer essa inovação até para poderem aparecer mais. Elas não têm a força. Algumas lutadoras têm a força, claro. Nia Jax, Lash Legend, a própria Didi Cargill, Bianca Belair, são lutadoras muito fortes. Mas a beleza da luta livre feminina hoje é a agilidade, é a diversidade de movimentos, é a mudança de direção no ringue, são as reviravoltas, são as lutas encadeadas que você vê muito no cenário independente no masculino, mas você não vê tanto no main roster. Então, quando você considera isso e você vê a qualidade no ringue das lutas, muitas das vezes a melhor luta da noite hoje em dia é a luta feminina. E isso é muito legal da gente ver. Porque eu venho de uma era e eu comecei a baixar os episódios da WWE lá em 2001. Então eu acompanhei toda essa evolução. Eu peguei o finalzinho da Attitude Era, toda a Ruthless Aggression Era, toda a PG Era, toda a Reality Era, até a gente chegar hoje. Então, quando a gente observa como que a luta livre feminina evoluiu todos esses tempos, em todo esse tempo, a gente vê que, assim, a luta livre feminina ela saiu de uma luta que acontecia antes do main event, que durava 3 minutos só para o pessoal dar um pulinho no banheiro. Era literalmente isso. Para muitas vezes ser o main event da noite, ser a principal luta da noite. Hoje você tem entre os 5 maiores pops de qualquer show da WWE, você tem a Rhea Ripley. A Rhea, hoje, você poderia fazer a WWE utilizar a Rhea como garota propaganda e ninguém ia achar absurdo. Ah, claro, tem os detratores que falam que ela é forçada e tudo mais, mas vai ver a popularidade dela no ringue. Vai ver a popularidade dela entre as meninas, entre as mulheres. Muitas mulheres acompanham a WWE por causa da Rhea Ripley, tá? Então é muito legal da gente ver como que a luta livre feminina se tornou mega popular e muito em função da qualidade das lutadoras que fazem coisas que muitos homens não conseguem fazer. E por isso a gente tem lutas muito legais. Mas além disso, existe um outro fator muito importante que diferencia a luta livre feminino e o roster feminino do roster masculino da WWE. É a quantidade de talento bom. A gente está vivendo meio que uma entre-safra hoje no masculino, onde os main eventers, todos eles têm mais de 40 anos, e a WWE está dependendo desses caras para carregar a companhia ainda. E é legal da gente ver essa galera, porque é uma prova de que a companhia, ela tem investido na saúde dos lutadores, na qualidade, no trabalho físico dos lutadores, para que eles aguentem mais. Um lutador de 40 anos, há 30 anos atrás, o cara estava destruído, ele não conseguia mais fazer nada. Mas hoje em dia, um lutador de 40 anos, ele consegue lutar perfeitamente na WWE sem problema de contusão nem nada do tipo. Porém, o que a gente tem visto é que a WWE tem insistido nessa galera, e aí tem um vácuo. Para vocês terem uma ideia, até hoje não tem um campeão mundial da WWE que tenha nascido na década de 90. E é interessante isso, porque a década de 90 ela começou, seria a galera de 35 anos, 35, 36 anos. Não tem nenhum campeão mundial da WWE que tenha nascido na década de 90. Você vê como é que a WWE ainda insiste nos talentos antigos, naqueles talentos que vêm lá de trás, as grandes lendas. Um CM Punk, um Roman Reigns, o Cody, que começou há muito tempo na WWE, é uma lenda recente, mas tá aí. O Drew McIntyre também começou lá atrás na WWE. Então, assim, os novos talentos, eles não estão ainda sendo empurrados para o Campeonato Mundial. Então, isso é uma prova de que tem um vácuo de talento aí. A WWE não está conseguindo aproveitar os mais novos. Talvez isso mude agora, com a chegada do Bafemi, com a chegada do Bron Breakker no main event aí nos próximos anos. Mas a WWE ainda está dependendo dos caras
né, que a galera chama de cansados, velhos, né? Eu acho meio absurdo, mas enfim, ainda tá dependendo dessa galera pro main event da companhia. Já entre as mulheres, o que a gente vê é uma quantidade de talentos absurda, tanto da galera mais experiente quanto da galera nova. Então você tem, eu vou listar aqui só alguns nomes que, se você colocasse como campeão mundial, como campeã mundial da WWE, ninguém reclamaria. Vou citar alguns nomes: Charlotte Flair, Becky Lynch, Bayley, Asuka, Kairi Sane, Io Sky, Lara Valkyria, Tiffany Stratton, Bianca Belair, Rhea Ripley. Vamos ver mais quem. Cara, só aqui eu já citei 11, tá? Hoje ainda tem a atual campeã mundial, Jade Cargill. Você tem Julia, que tá chegando agora. Aí tem do NXT, tem gente subindo do NXT que pode ser campeão mundial no futuro. Tá? Sol Ruka. Você tem Jacy Jane, que daqui a pouco vai estar subindo. Você tem Jordynne Grace, que subiu. Aí você tem Nia Jax, você tem cara, Lash Legend vai ser uma futura campeã mundial. Aí tem Stephanie Vacan. Cara, olha só quanta lutadora boa eu citei. Eu citei quase 20 lutadoras aqui. De cabeça, assim, do nada. Como futuras campeãs mundiais, ex-campeãs mundiais. Assim, talentos que a WWE pode colocar a acompanhar nas costas. E eu não citei Liv Morgan, não citei Raquel Rodrigues, não citei Roxane Perez. Então aqui, ó, 22 nomes para vocês. Isso é uma prova de que a divisão feminina da WWE está absurdamente profunda, como eles falam lá nos Estados Unidos. Tem talento, assim, a dar como balde. É muito talento na divisão feminina da WWE. E aí, a coisa tá tão boa que eles tiveram que atochar um monte de gente na divisão de duplas para poder liberar os campeonatos mundiais para outras pessoas. Então, aí você tem Rhea Ripley e Sky na divisão de duplas. Kairi Sane e Asuka. Nia Jax com a Lash Legend. Você tem a Bayley com a Lara Valkyria. Cara, é muita gente nessa divisão de duplas. A Liv Morgan com a Roxane Perez. É muita gente na divisão de duplas, assim, colocada lá para poder liberar um pouco o main event, né? A Julia fazendo parceria com a Kiana James. Kiana James, cara, tá lutando bem. Então, quando você pensa nisso tudo e você vê a qualidade dessas lutadoras no ringue, você pensa assim, cara, realmente a divisão feminina da WWE hoje, ela tem uma qualidade muito maior no todo do que a masculina, que tem alguns talentos muito bons, algumas lendas que carregam o roster, mas que muitas das vezes as lutas são modorrentas, são chatas, que é o mesmo estilo de luta, entendeu? Se você for parar pra ver, e assim, eu não preciso ser aqui fechar, tapar o sol com a peneira para dizer que os melhores talentos masculinos da luta livre hoje estão na AEW. Eu não preciso ser louco para afirmar isso. Mas a WWE tem talento para carregar essa companhia no futuro. Tem. Entre os homens, tem. Mas a qualidade da divisão feminina, hoje, comparativa com a masculina, cara, não tem comparação. A divisão feminina da WWE hoje, ela é muito boa. E a WWE já teve teve show aqui no começo do ano, que de 5 lutas, 4 foram lutas femininas. Isso é impensável 10 anos atrás, na época que as mulheres brigavam para ter um espaço no show, para elas conseguirem aparecer na televisão. Muitas delas se associavam a lutadores em histórias de romance, né? Quem não se lembra do Eric Guerreiro com a Chyna? Quem não se lembra da Lita com os Hardy Boys? Quem não se lembra da Trish Stratus sendo esculhambada pelo Vince McMahon? Quem não se lembra, mais recentemente, da Beth Phoenix se aliando ao Santino Marella? E a Beth confessou que ela fez o pitch para ela se associar ao Santino Marella porque ela queria aparecer mais na televisão. Então, naquela época, as lutadoras precisavam fazer isso para aparecer mais. Hoje em dia, não. Hoje em dia é o talento no ringue delas que brilha e que faz com que elas mereçam o spot delas. Então, cara, assim, eu posso ter todas as minhas reservas com relação a Nikki Bella, eu posso considerar ela uma lutadora muito limitada, eu posso achar que o reinado dela lá em 2014 não foi legal, que derrubou a divisão, mas, cara, aqui nesse ponto, eu tenho que concordar com ela. A divisão feminina da WWE hoje é melhor do que a masculina, sim, por conta da evolução das lutadoras, da qualidade delas no ringue e da quantidade de atleta boa nessa divisão. Literalmente, são mais de 20 lutadoras que teriam plenas condições de serem campeãs mundiais
no main roster. Assim, plenas condições. E aí, considerando tudo isso, falando sobre todos esses nomes, eu começo a pensar que já teve algumas pessoas que mandaram comentários em vídeos meus falando assim, poxa, André, a WWE podia criar um segundo título de duplas femininas da WWE. Quer saber? Eu vou concordar. Porque é tanta gente boa que eu acho que eles poderiam fazer isso. Subia com uma mulherada da NXT e fazer um segundo título. Por que não? Eu acho que dava pra fazer. Bom, essa é a minha opinião sobre a divisão feminina da WWE hoje. Eu quero saber a sua. Coloca aqui nos comentários. Eu tenho pra mim que a maioria de vocês vai concordar comigo de que a divisão feminina é melhor do que a masculina. Mas coloquem aqui, não só se vocês acham que a divisão feminina é melhor, mas o que faz você assistir a WWE com relação à divisão feminina. Quais são as lutadoras, as fields que fazem você se prender na frente da televisão e falar: eu quero assistir a WWE por conta dessa mulherada. Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. E não deixem de continuar ajudando o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype. E acima de tudo, assista maratona de todos os nossos vídeos, que tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.